Como vimos ontem, né, o Vinícius, ele deu assim uma introdução sobre a espiritualidade coletiva. E ele colocou para nós os instrumentos. E hoje nós vamos falar sobre mais um ponto, né, da espiritualidade coletiva, que é um ponto que é essencial, né? A gente sabe que sem esse ponto da espiritualidade coletiva, a gente não consegue levar para frente os trabalhos da fazenda. Isso é uma coisa que quem não conhece, ou seja, pela primeira vez vai ouvir se falar nisso aqui, né, tem que já gravar, não só na cabeça, mas no coração, de que esse é, vamos dizer assim, o coração que pulsa, né, na vida da fazenda. Sem a presença de Jesus entre nós, não é possível a gente realizar nada, né? Porque todas as obras que a gente está vendo com os olhos humanos acontecer na Fazenda da Esperança, não é que somos nós, pessoas humanas, que está realizando, né? Mas é Ele em nosso meio que vai inspirando, que vai mostrando e que vai fazendo com que as coisas, né, comecem a crescer. E sem a presença dEle, nós não somos nada, né? E isso a gente pode ver claramente, né, no nosso dia a dia, no acontecimento das coisas na fazenda, quando ele não se faz presente, né, como que as coisas andam, né? Como o Padre Luiz também falou ontem, que tudo tem um tempo, né, tudo tem uma história, nós conseguimos entender isso aqui e viver, né, com a descoberta que Chiara Lubbock, do Movimento dos Focolares, junto com suas primeiras companheiras, né, as primeiras focolarinas, fizeram essa grande descoberta, né, que foi a descoberta de Deus Amor. Elas perceberam, né, a grandeza do amor de Deus entre elas. E que Deus ama e ama imensamente, né? E com esse desejo no coração delas, né, de querer viver, de querer passar isso para frente, e era num período que não era um período fácil, era um período de guerra, né? E ali elas tomaram essa decisão, né, esse desejo de querer também devolver esse imenso amor de Deus que elas tinham acabado de descobrir, né, de ter essa consciência plena. E foi no meio de quem? Né? Foi no meio dos pobres, foi no meio dos feridos, dos doentes, né, que elas foram e colocaram em prática o quê? O Evangelho, né, a palavra de Deus, né, naqueles mais necessitados. Então, naquela época, à luz de uma vela, né, e com o Evangelho na mão, elas tiveram coragem, né, de enfrentar todas as situações que estavam acontecendo ao redor, né, naquele momento terrível de guerra. E depois se espalhou. Não ficou só ali entre aquele grupinho, né, foi para frente. Porque entre elas, né, elas perceberam que também existia uma pessoa, né, um irmão invisível, que fazia com que as coisas acontecessem. E aí elas foram entendendo que era a presença de Jesus, né? Jesus, ele se faz presente no nosso meio, como esse irmão invisível, que vai cuidando, né, das coisas, que vai dando essa luz, que vai fazendo com que a gente se abra, né, e entenda as coisas que Deus tem, os planos que Deus tem sobre cada um de nós. E não foi diferente, né, na Fazenda da Esperança. Inspirado por esse carisma da unidade, o Frei chegou na paróquia, atraiu jovens, atraiu pessoas com o quê? Com o simples fato de querer viver a palavra. O fato de ter também descoberto desse Deus amor. E as suas experiências sendo contadas, foi atraindo outras pessoas. Atraiu o Nelson. E essa atração veio através de quê? Da presença justamente de Jesus entre os paroquianos. Foi essa luz maior que fez com que Nelson tomasse, sem consciência nenhuma, essa decisão de ir dar o quê? O Evangelho, a palavra, para aqueles que estavam lá na esquina. E aí começou toda a obra, né? Tudo isso que a gente vê. Para a gente ter essa clareza dentro, né, para se construir Jesus no meio, é necessário, né, como a gente vê a luz que existe. Então a gente sabe que são dois polos que se encontram e geram a luz. Por isso que nós temos a graça de ter, né, nas nossas casas a luz. Se dois polos se encontram, se duas pessoas se encontram, né,
para poder viver essa vida imensa, né, intensa de Jesus no meio, naturalmente, que tem que haver o quê? Né? O negativo e o positivo, para que gere essa luz. Né? E se a gente se une, se duas almas se unem para viver, né, esse mandamento novo, que é o mandamento de Jesus, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, não como eu quero ser amada, né, mas como Jesus amou. E ele deixou o modelo para nós. Né? Ele é o mestre maior. Ele ensina, né, e mostra para cada um de nós como devemos ser amados. Ele chegou na cruz e ele não gritou, né, veja como eu estou sendo crucificado. Ele amou até o último suspiro. Para Jesus no meio estar entre nós, é necessário a gente estar nessa disposição de sermos nada. E são pessoas que são chamadas, né? Não somos santos, somos pessoas com os nossos limites, com as nossas capacidades, incapacidades, né? Com o nosso desejo de querer amar, mas entre o desejo de querer amar existe também, né, os nossos defeitos, e a gente não pode fechar os olhos e dizer, eu fui chamada agora para amar e sou perfeita. Eu vou junto, né? Os meus defeitos vão junto. E quando a gente começa a crescer, então a gente começa a amadurecer, né? A gente começa a ver e a perceber que não é só, né, a beleza, o encanto que nós estamos vivendo, por exemplo, esses dias aqui, né? Que aí eu posso colocar, a gente está vivendo aquele tempo da transfiguração, que a presença de Jesus entre nós, né, nesses dias aqui, faz com que a gente veja e tenha consciência de tantas coisas que lá fora, com a correria do dia a dia, a gente nem para pensar. E a gente sente que o coração está ardendo, né, que o coração está queimando. Tem um desejo, eu acredito que de muitos aí na cadeira, que fica até pulando, imaginando já, quando eu voltar, vou fazer isso, descobrir isso aqui. Tá, né. É a presença de Deus entre nós que dá essa alegria. Mas a gente tem que tomar cuidado, né, porque a gente pode perguntar, como que a gente pode construir Jesus no meio? Como que Jesus no meio faz presente entre nós? E muitas das vezes a gente não percebe que Ele está entre nós. Muitas das vezes a gente não tem consciência que Jesus se faz, né, presente entre nós. Porque a gente não para pensar. Porque é a alegria que está dentro, né, é o desejo de amar que está dentro. A gente percebe que é um paraíso que se vive, né, naquele momento e a gente não se pergunta, Jesus está presente. Agora a gente sente rapidinho quando Jesus não está presente. Que aí são os pensamentos ruins que vêm, são os julgamentos, né? Vem a competitividade, né, da gente querer competir, da gente querer saber quem é melhor. E aí começam os conflitos. Como esses dias a gente está falando tanto, né, dos que estão dentro da fazenda, dos que estão fora da fazenda, e nós somos uma família, dentro ou fora, nós carregamos no peito a família da esperança. Nós carregamos, né, esse desejo de querer viver a palavra, e não é só quem está dentro da fazenda que tem o desejo, é quem está fora também. Mas que a gente precisa ter essa consciência de quem está fora, quem está dentro, tem que ser esses construtores de Jesus no meio. Porque sem Ele, nem funciona dentro e nem funciona fora. Pode funcionar, talvez, a minha capacidade. Mas lá para frente eu vou perceber que eu estou angustiada. Poxa, eu descobri a Fazenda da Esperança, me encantei, parecia algo e agora é isso que é Fazenda da Esperança? É isso. Porque você é Fazenda da Esperança. Porque você carrega, né, o Evangelho dentro de você. Agora você tem que tomar a decisão. Eu quero ser Fazenda da Esperança na essência, ou eu quero ser, né, como o Frei ontem dizia, né, obra social. Trabalhar no social, a gente sabe que tem muita gente lá fora que trabalha. Mas viver um estilo diferente é outra coisa. E nós somos chamados justamente a quê? A viver esse estilo diferente, de vida diferente. Né? A passar isso aqui também para os outros. E a gente não ficar só em cima do muro, né, como assistindo um espetáculo e deixando que alguns trabalhem e os outros
fica lá só criticando, né? Mas que possamos ter coragem de descer da plateia, né, para a gente ir para o palco e juntos a gente construir essa grandeza imensa que é essa obra de Deus. Porque o mandamento novo de Jesus, ele pede para nós justamente isso aqui. Que a gente precisa esquecer dos aplausos, que a gente precisa esquecer dos títulos, que a gente precisa esquecer eu sou, mas ele entre nós é. Para a gente começar algo, a gente tem que começar com a presença dele. Por que muitas vezes a gente não tem as luzes nos problemas que existem e vão existir sempre? Porque estamos na Terra, né? Hoje a gente consegue resolver, encontrar a luz, a solução para um problema, mas amanhã a gente vai ver que amanhece o dia com outro problema que precisamos novamente lutar para buscar essa luz e encontrar a solução daquele problema. Mas a gente vai ter essa calma, essa clareza, quando a gente senta e a gente primeiro começa, né, a fazer aquela comunhão. A contar primeiro como eu estou. Né? Eu, responsável de fazenda, como eu estou? Eu, presidente da fazenda, né? A diretoria da fazenda, como nós estamos? Será que nós conseguimos construir Jesus em nosso meio? Será que eu quero dar Jesus para o outro ou eu quero dar Angelúcia para o outro? Se a gente dialoga, se a gente conversa sobre isso aqui, a gente vai perceber os nossos limites. E aí a gente vai para a retaguarda, né? Porque quem deve estar no centro é ele, não sou eu. Então eu busco o meu lugar e deixo Jesus vir para o lugar dele. Né? Fazer como João fez. Não sou digno de desatar, né, as suas sandálias. E nós precisamos ter essa humildade, que é Jesus que deve aparecer, e não responsável ou diretoria de fazenda. Que é ele que tem que ser, né, e não o responsável ou a diretoria. E aqui a gente vai ver que a gente se mistura, né, nessa vida da Trindade, e aí tem um relacionamento trino entre o Pai, Filho e o Espírito Santo. E nesse relacionamento da Trindade, a gente sabe que o Pai não quer ser o centro, o Filho não quer ser o centro, e nem tampouco o Espírito Santo. Mas os três juntos dá essa grande luz. E é essa luz que a gente deve buscar, a gente deve procurar. Né? E aí eu conto para vocês algumas experiências que eu vivi esses anos, né? Eu recordando também da história, eu lembro quando eu cheguei aqui na fazenda, já tinha tido a graça de conhecer o movimento Focolares, né, de viver 24 horas, né, com focolarinas, vendo a grandeza também que Deus estava fazendo na minha alma. Cheguei na Fazenda da Esperança no intuito de ajudar. E eu imaginava que, com tudo aquilo que eu estava trazendo lá de fora, com toda a bagagem, né, que eu tive, eu achava que eu estava aqui para ensinar. E eu lembro que a primeira experiência que eu fiz no meio das meninas é que eu percebi que eu não estava aqui para ensinar nada. Eu estava aqui para aprender. Né? E percebi que essa escola, desse amor recíproco, fazia com que tanto eu crescia, quanto as meninas cresciam. Tanto eu tinha que aprender, quanto elas tinham que aprender. E aí eu via nessa reciprocidade, eu aprendia com elas, elas aprendiam comigo. Né? Quantas coisas clarearam na minha cabeça. Né? Eu imaginava, eu sei recomeçar. Mas eu levava 1 mês, 15 dias, talvez até mais de 1 mês, para poder dar aquele passo de perdoar aquela mágoa e dizer, agora eu recomeço. E eu via a pureza das meninas, que muitas vezes não sabiam nem o que era ser cristão. Que muitas das vezes não tinha nem família, um berço familiar como eu tive. E eu via o desejo, o esforço das meninas em questão de minutos, em questão de horas, de querer recomeçar, de querer trazer de novo esse fogo para o nosso meio. De não querer dormir, né, com o coração sujo. E para mim isso foi uma lição imensa, porque eu dizia, como eu tenho essa bagagem de dizer que eu sou cristã, né,
que participei de grupo de jovens, que vim do movimento dos focolares, acho que sou a tal. E essas meninas, na simplicidade, me derrubaram, né? Me colocaram com os pés no chão de que eu não sou nada, né? Tudo aquilo que eu aprendi não era nada diante da lição que elas estavam me dando naquele momento, né? E eu via que era pouca coisa. Não é que eu saí da minha casa e eu tive alguém que chegou aqui e falou para mim, passou, viver com as meninas é assim, é assim, é assim. Foram as meninas que foram me ensinando. Foi a vida com elas que eu fui aprendendo, né? Entendendo a grandeza de que é esse acreditar que cada um dentro de si tem o mesmo Jesus que eu tenho dentro. E que é esse Jesus que faz com que as coisas, né, vá desenvolvendo, que faz com que a cura das meninas aconteça, que faz com que os milagres entre as meninas e os meninos, né, seja essa grandeza imensa, essa coisa fantástica, maravilhosa que a gente vê com os nossos olhos. E na vida da fazenda eu já vi vários, né, vários milagres. Já recebi pessoas praticamente mortas. Mas a ressurreição dessas meninas que conviveram comigo, que eu convivi com elas, me fez entender muito mais que o fato de ter um diploma, o fato de ter uma boa família, o fato de ter um bom emprego, de ter dinheiro, de ter, é muito pouco diante de tanta grandeza que Deus faz na alma, né, das pessoas quando elas se deixam. E isso eu não vi só no meio das meninas, né? Eu convivi também 24 horas com elas, convivi com diretorias, convivi, né, com voluntários. Fiz a experiência que muitos, né, fizeram. E hoje faço uma experiência muito maior, muito mais ampla, né, porque não é só diretoria, não só voluntários, mas todos aqueles que querem estar ao nosso redor, né, que chegam, que perguntam o que é que tem aqui dentro. E com mais clareza a gente sabe, né? Não é que tem alguém fazendo algo especial aqui, né? Alguém humano, né? Mas é Jesus entre nós que faz essa grandeza, que faz com que as pessoas façam essa viagem, como a gente acabou agora de assistir, esses 3 ônibus chegando aqui, para quê? Para vir ver um grupo, né, de ex-drogados, mas eu tenho absoluta certeza que é para ver justamente, sentir o que muitos chegaram aqui, sentiram, foram lá fora e começaram a anunciar. A presença de Deus entre nós. E nós devemos sair daqui com essa certeza. Que Ele, esse amigo invisível, tem que ser o presidente, tem que ser o tesoureiro, tem que ser o secretário ou secretária, tem que ser o responsável, tem que ser o padrinho ou a madrinha, tem que ser o coordenador. Ele tem que ser, não eu, né? O período que eu vivi na Alemanha foi um período assim, muito intenso, e eu tive assim, a oportunidade de fazer experiências muito mais consciente, porque foi um período de muito sofrimento. Então a gente tinha mais assim, esse relacionamento, vamos dizer, mais concreto, né? Mais visível com Jesus, né? Porque era a única pessoa da qual eu corria para me socorrer. O período que eu não sabia a língua, o período que eu não entendia a cultura, o período que dentro de mim eu sabia, né, que eu tinha recebido uma missão grande, mas que eu não tinha plena consciência se eu ia dar conta daquilo, né, que foi me dado. As críticas que vieram, né, as críticas que chegavam e não eram críticas boas, vamos dizer assim, leve, eram críticas pesadas, né? Um país ateu, onde as pessoas não acreditavam, né, em Deus. Recebia meninas para recuperação, né, e elas não tinham conhecimento de nada. Muitas das vezes, na hora da meditação, riam, né, do texto. Criticavam por que a gente estava rezando aquilo ali, né? E dentro de mim eu sabia. Eu descobri esse amor de Jesus. E eu estou aqui, não é para dar angelúcia, eu estou aqui para dar Deus. Se eu estou aqui para dar Deus, é Deus que tem que fazer. É Deus que tem que construir, né? E novamente, de entrar naquela, não sou nada. E você é tudo.
nas poucas palavras que eu conseguia falar, no texto que eu rezava, eu pedia sempre que seja você a ser e não eu, né? E hoje eu percebo assim, os frutos que a gente, né, vê que aconteceu naquela comunidade. Tenho consciência que não fui eu, mas também tenho consciência que Deus me usou como instrumento para aquilo ali. E que eu poderia também não ter tido a chance, né, ou não ter aproveitado a chance de dar Deus para aquelas pessoas. De correr, né, de dizer que aqui não é o meu lugar. Ou de ficar só no negativo. Só tem crítica, né, só tem, né, pessoas que querem pisar, porque eu venho do terceiro mundo, eu não sou do primeiro mundo, e aí a gente vem com todos os sentimentos dentro de nós, né, que parece que eu estou num país onde eu sou a escrava desse povo, e aqui eu lembrava, Nossa Senhora também não foi a escrava por amor? Nossa Senhora não deu o seu sim, né, por amor? Aqui também eu posso renovar o meu sim por amor. E eu via como a gente foi construindo, porque aí foram nascendo outras pessoas, também com o desejo de querer viver isso aqui, né? Na época eu estava com o Padre César e a gente poderia construir, porque no Evangelho não está escrito onde 2 ou 3, né, queiram estar reunidos em meu nome, e aí ele cria, faz maravilhas. Né? E com o Padre César nós fomos construindo aos poucos, trabalho de formiguinha. E a gente foi vendo, né, a revolução que aconteceu dentro daquela fazenda, tanto na parte masculina quanto na parte feminina. Mérito nosso? Não. Né? Mérito de Jesus no meio. Mérito desse amigo invisível, que sem a gente ver, ele faz aquilo que a gente nem imagina. Hoje eu tenho pessoas, amigos, né, amigos de verdade na Alemanha. E eu digo que a minha segunda pátria é lá, a Alemanha. Né? Porque foi em cima do sofrimento, mas hoje eu vejo a ressurreição, a alegria de ter construído, de ter conseguido construir essa presença de Jesus no meio. Né? Eu lembro que tinha uma voluntária que um determinado dia ela chegou para mim e disse assim, olha, Angelúcia, eu agora descobri que tem esse jeito aqui que você pode, né, arrumar dinheiro para a fazenda. Todos os trabalhos que eu tinha lá com as meninas e tudo mais, ela arrumou um serviço para mim, né? Que era tipo esse de Avon, né? Para você sair fazendo, né, batendo em porta para vender. E aí eu olhei para ela assim e disse, mas eu não tenho nem tempo, como é que eu vou sair para vender esse negócio? Né? E claro que em euro era muita coisa. Então eu falei para ela assim, você tem mais tempo do que eu, então por que você não faz esse serviço? E parou a conversa, né? Ela foi para casa e ela passou um bom tempo sem aparecer na fazenda. E eu comecei a sentir e dizer, mas por que ela não vem mais na fazenda? Né? E o esposo dela sempre ia na fazenda. E uma vez eu perguntei para ele, né, mas por que ela não está vindo mais aqui? Né? Na minha cabeça veio, será que ela aceitou aquela ideia e ela né, não está tendo tanto tempo porque está vendendo as coisas? Ele sentou comigo e falou que aquela frase que eu tinha dito tinha ofendido, né? Que ela tinha interpretado como se ela não tivesse nada que fazer, né? Como se ela fosse uma pessoa que... Né? E isso fez com que ela se afastasse. E dentro de mim me veio logo o desejo, né? Eu tenho que recomeçar. Jesus sabe que a minha intenção não foi essa. Que eu não quis dizer nada disso, que eu sei a vida que ela tem também. Né? Não estou dizendo que ela não tem trabalho. Né? Não foi esse o meu desejo, o meu sentimento não foi esse. Mas de não esperar que ela, né, viesse à minha procura. Mesmo que muitas vezes dentro de mim tinha o desejo, é o orgulho dela, então ela que venha, ela que faça. Né? Mas eu sabia que quem tinha que dar o passo era eu. Então, de ir à procura, né, de criar um momento entre nós. Né? Então, eu lembro que eu chamei para ela tomar um café com a gente. Construir de novo esse relacionamento, né, reconstruir esse relacionamento de novo com ela. Depois de a gente sair, né, em um momento sozinhas, eu comecei a falar para ela. E aí eu pedi desculpa. Né? E falei para ela, seria muito mais fácil se você tivesse dito para mim logo. Né? Não guardar esse tempo todo. Ficar com essa mágoa, com essa raiva, né? E aí a gente emperra, né, o trabalho de Deus.
porque a gente não quer que flua as coisas, e para as coisas fluir, né, esse cano ele tem que estar desentupido. E a gente não pode perder tempo. Né? E como foi bonito depois a comunhão dela. Né? Ela chorava muito, também pedia desculpa, que também pela interpretação errada dela. Né? Mas eu vi assim, mesmo sendo uma pessoa que tinha todas as suas dificuldades, que não é uma pessoa fácil, que é uma pessoa de temperamento muito forte, né? Então, não era que era uma coisinha simples, né? Mas como a gente conseguiu construir relacionamento de irmãs. Mesmo muitas vezes eu ouvindo críticas negativas dessa pessoa, mesmo eu ouvindo tantas pessoas vindo falar, né, das coisas que ela fazia, mas o desejo dessa senhora era o quê? Amar. Só que a forma que ela amava magoava as pessoas e ela não percebia. E ao invés da gente ir à procura, conversar, a gente ficava na crítica, né? Não ia diretamente para ela. E quantas vezes eu ouvia isso aqui, e quando essa senhora chegava na nossa casa, de eu olhar e dizer, é Jesus que está chegando. E se é Jesus que está chegando, eu não posso carregar nada daquilo que as pessoas colocaram nas minhas costas. Eu não posso carregar. Porque Jesus não faz nada daquilo que as pessoas estavam dizendo. E da mesma forma que eu quero dar chance para as meninas que batem na nossa porta, pedindo a recuperação, pedindo ajuda, né, pedindo, né, para que possam encontrar esse estilo de vida novo, da mesma forma eu devo abrir o meu coração para receber qualquer voluntário que chegue aqui, né, carregado com seus problemas, querendo também encontrar Deus, querendo também sentir a presença de Deus. E isso não é só as meninas e os meninos que entraram na droga. Todos nós. Né? A gente sente esse desejo, a gente quer, né, que Jesus fique entre nós. Só que muitas vezes com a nossa forma, né, a gente estraga. Porque a gente tem que deixar o lugar para Ele. Né? E eu lembro de uma outra experiência, né? Eu estava na formação, era responsável da formação. Antes a gente não tinha o centro feminino que nós temos hoje, então as casas eram separadas. E eu comecei a arrumar a casa com as meninas. De repente me veio na cabeça, eu acho que eu vou mudar essa sala desse jeito aqui. Né? Mas eu estava insegura dentro. Essa coisa simplesinha, mas estava insegura dentro. Porque eu sabia, né, como foi construído as coisas. E que eu não devo chegar no lugar e agora e tentar fazer as coisas, porque eu, Angelúcia, senti que tem que ser assim. Né? Mas ter essa sensibilidade de saber, alguém fez isso aqui. Né? Alguém pensou, né, foi visto com Jesus no meio para se colocar isso aqui. Por que eu agora vou? Né? Coisa simples. Eu pensei, eu vou chamar Iraci. Saí da minha casa, fui na casa da Iraci, pedi para a Iraci ir lá para a gente ver, né, as coisas com Jesus no meio, se daria certo fazer daquela forma. A Iraci deixou todo o trabalho que ela estava fazendo para ir comigo lá na casa. Né? E quando chegou lá na casa, aí foi um impasse. Porque eu não aceitava a forma que a Iraci queria colocar, porque aí me vinha na minha cabeça, isso aqui é o jeito lá da casa da minha avó. Né? A Iraci vai querer fazer isso numa casa de jovens desse jeito. Aí tinha a Iraci com, né, também as ideias dela. Eu não perdia, a Iraci não perdia. Num momento simples assim, nos segundos, eu parei e disse, mas escuta, quem foi atrás da Iraci? Fui eu, não foi a Iraci que veio aqui. Né? Quem saiu dizendo que queria ver as coisas com Jesus no meio, fui eu, não foi a Iraci. E por que eu estou tão, né, em cima, sem querer perder a minha ideia? Quando eu raciocinei dessa forma, e aí me veio, eu tenho que perder. Chegou uma menina. Né? E aí essa menina começou a olhar e falou. De repente ela disse, eu acho que ficaria bonito se fosse dessa forma aqui. E aí veio uma alegria no meu coração, veio uma alegria no coração da Iraci, porque a gente se olhou e depois disse, nem o meu, nem o seu. Né? Mas aquilo que é de Jesus. Né? E aí eu lembrava da experiência que eu vivi também no Movimento Socolares, para tomar minha decisão para vir, né, para a fazenda. Que aí para mim seria muito fácil se a responsável dissesse para mim, não, pode deixar o movimento e pode ir para a fazenda, tranquilo. Porque eu amava também o movimento. Né? Eu estava realizada também naquele trabalho que eu fazia. Eu estava vendo os frutos que estavam acontecendo na minha cidade.
E para mim era tudo encanto. Então, ou fazenda ou lá, se ela dissesse, eu estava feliz. Ela me chamou e disse, vamos sentar e vamos ver as coisas com Jesus no meio. Agora, para que Jesus possa estar no nosso meio, você precisa falar o que Jesus dentro quer. E aí, depois que você fala o que Jesus dentro quer, eu posso falar o que Jesus dentro de mim também pensa. Depois que nós duas tivermos esse diálogo, aí pode nascer Jesus no meio. E Jesus no meio vai dizer o que é certo, né? Qual a decisão que você deve tomar. Eu entendi muito mais claro, né, que Jesus no meio não é uma coisinha que desce, né, é um esforço que tem que ter de ambas as partes. É a coragem que a gente tem que ter, né, de desapegar de tudo para que Deus possa vir, né, para que Ele seja, né, o centro realmente das coisas. Né. E de repente era muito claro, né, de eu vir fazer essa experiência. De vir para cá, de vir para a fazenda. E hoje eu vejo a grandeza que se eu tivesse apoiada, né, se aquela responsável também tivesse apoiada naquilo que ela achava que era certo, não, o movimento está bonito na cidade, ela está levando para frente, então ela tem que ficar aqui. Se ela tivesse ficado apoiada também naquilo ali, eu não tinha encontrado, né, a beleza de que é a minha vocação no meio das meninas e dos meninos. Né. Eu não tinha me encontrado como pessoa. Talvez eu estivesse lá no Focolare, mas não estivesse tão feliz, tão realizada como eu estou, né, no meio das meninas e dos meninos. Foi aqui que Jesus preparou para mim. Né, foi essa missão. Né. Mas para isso eu tenho clareza de que a gente tem que deixar, né, as coisas de lado, que a gente tem que deixar as nossas ideias para vir as ideias de Jesus, né, para que possa nascer algo maior. E aí eu digo para vocês assim, que o meu desejo, né, seria que tanto quem está dentro da fazenda, quanto quem está fora, independente se é diretoria ou não, que a gente pudesse fazer aquela experiência que os discípulos fizeram, os discípulos de Emaús. Quando eles andavam, né, e eles sentiam o coração arder, quem é que estava no meio deles? E eles não se davam conta. Né? Que nós possamos fazer essa experiência, da gente sentir o nosso coração arder, né? Presidente com o responsável, né? O tesoureiro com o responsável. Que esse grupo, né, possa sentir esse ardor tão grande que possa dizer, realmente Deus faz as coisas. Tem dívida para pagar? Tem. A gente tem que ignorar? Não, é a realidade. Colocar os pés no chão, a gente tem que encontrar. Mas a solução ela vai vir com muito mais clareza, com muito mais calma, sem precisar de estresse, sem precisar a gente estar xingando o outro, sem precisar a gente estar criticando, se a gente se une. E vamos lembrar sempre dessa luz. Né? Esses polos de energia devem se encontrar. Essas almas devem se encontrar. E deve ser gerado a presença de Jesus no meio. Não sei se ficou muito teórico, se dá para vocês entenderem, né? Mas eu sei que para construir, custa. Depois que a gente vê a coisa construída, a gente vê a beleza. Vocês estão aqui, né? Mas são poucos que sabem como foi, né, o sacrifício que fizeram para poder construir isso aqui. As lutas que tiveram para construir. Hoje a gente vê todo esse encanto, essa beleza. Alguém pagou um preço. Né? E nós devemos nos comprometer. Né? Que a fazenda que está nascendo agora é o preço que temos que pagar. Né? Desse acreditar uns nos outros. Tá? Acreditar, como o Nelson falou, nas pessoas que vão estar na frente, que muitas vezes eu vou olhar e vou dizer, mas não é nada. Não é nada. Mas se eu tenho esses olhos do acreditar, eu vou ver que é tudo. Porque eu, com essa pessoa e deixando Jesus fazer as coisas, é Ele que vai ser, né, a luz de tudo. Então, que possamos criar mais ainda essa consciência. Né? Que a gente não deve ir para casa sem essa garantia de que Jesus está no nosso meio. Né? Que eu não devo ir dormir com a minha consciência tranquila e eu sabendo que não está tranquila. Porque aquela situação não foi resolvida. Porque o meu jeito autoritário tem que ser. Né? E aí eu
converso muito com as meninas, né, das fazendas que eu acompanho, né, e vejo, são todas jovens. Tá? São todas que estão começando a descobrir a vida agora. Né? E se depara, né, com um grupo de pessoas que já são vividas, que já têm experiência. Tá? E aqui é normal, porque começa a luta. Eu quero ser alguém. Me deram uma responsabilidade. Acreditaram em mim. Eu quero também fazer. E de repente do outro lado vem a insegurança. Será que vai fazer? Não. Eu já tenho tanta experiência na frente. Se a gente vai pensando assim, a gente vai cortando, né, os milagres que Deus quer fazer. Esse ato de acreditar. Não é essa menina que tem menos idade ou eu que tenho mais experiência que vou construir as coisas. Mas é a minha idade, com a minha experiência e essa que está começando agora, com Jesus entre nós, que vai ser a garantia da fazenda ir para frente. E aí eu digo para vocês, é um desafio. Tá? E um desafio muito grande. Porque quem já lutou na vida, já construiu muita coisa na vida, sabe o que passou para poder construir. E o intuito que quer é o quê? Poxa, que se eu já passei por isso, então deixa eu dizer para essa pessoa que se fizer assim, vai evitar isso aqui. Mas cada um tem que fazer a sua experiência. Para eu provar que realmente Jesus faz parte e Ele está no nosso meio, eu tenho que fazer a experiência. Eu posso estar aqui na frente falando para vocês de algo de que eu vivo, de que eu acredito, de que eu sei que é concreto na minha vida. Mas eu não posso garantir que essa experiência minha, né, pode ajudar vocês. Mas quem não tomar a decisão de experimentar, de fazer, né, de ir com a mão na massa, de fazer com que Jesus fique no meio, vai ficar só aqui nessa sala. Porque a experiência é minha. Eu estou passando algo da qual eu sei que é garantia, que eu sei que leva as fazendas para frente. Agora, o convite fica aberto. Provem. Tá? Não deixem as oportunidades passarem, né, em vão. Provem. Pode dar tudo de vocês. Mas quem é essa pessoa? É ela mesma. Porque nela tem Deus, em você tem Deus. E é o Deus que está em você, com o Deus que está nessa pessoa, que vocês vão construir algo que vai ficar para a eternidade. E ali o brilho, né, esse raio que vai ter entre vocês, a unidade que vai ser gerada, porque Jesus no meio, ele é fruto da unidade que é gerada entre nós. Esse raio vai para os meninos e para as meninas e vai para todos os cantos que vocês, né, forem. Né. Então, que não durmam sem antes fazer, né, como o Evangelho nos explica, né, nos fala, não precisa você ir receber Jesus Eucaristia ou dar sua oferta, né, sem antes você ir lá e se desculpar com seu irmão. Né, que a gente possa limpar, né, as nossas gavetas e que possamos sair daqui, né, com a gaveta limpa para a gente poder recomeçar lá fora, mas recomeçar da forma, né, que Deus quer. Sabemos que somos limitados, né, sabemos que vamos cometer de novo o mesmo erro. Mas aí, na hora, a luzinha já vai vir. Opa, né? Então eu posso recomeçar. Eu posso de novo pedir desculpa. Eu posso de novo acreditar. Eu posso de novo, com essa fé, saber que Ele está entre nós. Né? E não eu, mas Ele está entre nós. Né? Que cada um possa sair daqui sabendo que temos um amigo invisível. E esse amigo invisível quer trabalhar. Né? E ele só está no nosso meio se a gente quer. Né? Se a gente não quer, ele também não vai exigir, não. Tá? Ele não é como nós, né? Vai ficar implorando. Ele não. Vocês querem a minha presença? Ele fica. Vocês não querem? Ele pega o chapeuzinho dele, ó, tchau. Vou procurar outro grupo que queira. Né? Quando vocês, de novo, tomarem a decisão que querem que eu fique no meio de vocês, eu retorno. Né? Então, não vamos perder tempo. Certo?